Graça e paz. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para passar para cada um de vocês que estão aqui ouvindo essa live. Aquilo, creio que Deus, Ele já falou através dos louvores. E assim o que nós devemos anseiar é a sua presença, porque nós não podemos viver sem a presença de Deus em nossas vidas. E esse louvor tem falado muito ao meu coração. Diante de tudo, que está acontecendo nesse mundo, o que nós não podemos perder é a presença de Deus em nossas vidas, porque faz toda a diferença. E enquanto nesses dias eu orava, o Senhor falava ao meu coração e me dava essa palavra, a qual eu vou mencionar nesta noite. E quero dizer da alegria de poder fazer parte dessa tão grandiosa obra, ser cooperadora desse tão grande reino. Então, para mim, para nós que fazemos a MCM, é um motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, até porque nós já estávamos com saudade. Com certeza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1. Foi esse texto que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava no meu lar orando. E fala justamente da Neemias. Creio que assim como Deus falou através dos louvores, Ele vai continuar falando aos nossos corações através da sua palavra. A oração de filho de estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que eu amo e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converterei a mim. Guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que estejam na extremidade do céu, que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo, trataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome,
Faze prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. O problema, e voltamos agora a retornar a palavra. Então, esse texto de Neemias nos traz lições de que forma nós devemos agir diante dessa situação. Aqui no versículo 3, quando ele questiona, né, o 2 ele questiona acerca das pessoas que estavam lá no cativeiro e responde que os restantes ficaram província e estava em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém estava fendido, né? O muro de Jerusalém estava um sonho. E aquele muro representava ali a proteção daquela cidade. E aquelas portas que estavam queimadas a fogo, aquela porta ali representava, né, o lugar onde os juízes julgavam as causas do seu povo. Então, com certeza, aquela população, aquelas pessoas estavam vivendo em estado de miséria, em estados difíceis, né? Então, qual foi a atitude de Neemias quando ele se depara diante dessa conversa, diante desse grande problema? Qual foi a atitude de Neemias? Nós vamos ver Neemias no versículo 4, quando ele está movido com aquela situação das pessoas, né, do seu povo, ele diz assim: assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Ele não simplesmente ficou lamentando ou murmurando diante daquela situação. Ele tomou uma atitude. E o que é que você tem feito diante de tudo que está acontecendo aí no mundo, né? O mundo assustador, a pandemia cada vez mais se alastrando, as pessoas correndo de um lado para outro, sem esperança. Que atitude devemos tomar diante dessa situação? Neemias, né? Ele diz que lamentou e chorou, mas ele tomou uma atitude de orar e jejuar por aquele povo. Ele buscou o conforto no Senhor, porque ele viu que diante daquela situação, ele sozinho jamais poderia solucionar. Mas ele buscou refúgio no Senhor, né? Buscar, lá no Jeremias 29:13 diz: buscar-me-ei e acharei, quando me buscar de todo o coração. Foi assim que Neemias fez. Ele jejuou pelo seu povo e ele, lá no versículo 6, ele continua a sua oração dizendo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite. Ele estava se colocando no lugar daquela população, pelos que ele diz: pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, ele não só julgou aquela população, ele não se colocou como juiz naquele momento, mas ele também confessou o seu pecado. Então, foi essa a atitude de Neemias quando recebeu essa má notícia que o povo de Jerusalém estava em total miséria e desprezo. Ele se colocou na brecha, ele procurou orar e jejuar, ele se colocou no lugar daquela pessoa, no lugar daquele povo. Ele tomou a dor daquele povo para si. Ele confessou não só o pecado daquela população, mas ele disse que ele também estava inserido naquele pecado. Precisamos refletir acerca de tudo que está acontecendo neste momento. Nós, como igreja, né? E você que está nos ouvindo nesta noite, precisamos buscar o Senhor. Ele buscou o Senhor, ele chorou, ele lamentou, ele tomou a atitude de jejuar e orar pelaquela população
que estava caída, que estava em estado de desprezo, com aquele estado de miséria. E ele também se coloca diante do Senhor, que eles também estavam em pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Foi desta forma que Neemias se colocou na brecha em favor daquele povo. Neemias gostava de orar. Diante desses 13 capítulos do livro de Neemias, nós encontramos Neemias prostrado diante do Senhor, orando, conversando com Deus, contando a sua história, visão ao Senhor, compreendendo do Senhor e necessitava das mãos poderosas do Senhor sobre ele, mas ele se dispôs, ele se colocou na brecha, e as suas orações eram orações claras, diretas e objetivas naquilo que ele pedia. Nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, a oração, ela move o coração de Deus. Então foi o primeiro passo de Neemias, foi orar, foi jejuar por todo aquele povo que estava, aquela cidade já estava muitos anos em cativeiro, em estado de miséria. Ele se compadeceu pelaquele povo, ele se colocou na brecha para orar. Vivemos hoje num mundo totalmente individualista, cada um pensando em si próprio. E essa atitude de Neemias nos chama muito a atenção, porque ele era capaz de sentir a dor do outro, a sua pele, dentro dele, ele se importava com o outro. E diante de tudo que nós estamos vendo aí, estamos hoje vivendo uma geração insensível, né? Então, Neemias não estava preocupado apenas com o seu sucesso, mas ele se colocou no lugar do outro. Muitas vezes é necessário a gente se colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro. Foi assim que Neemias agiu diante daquela situação, diante daquela pobreza, daquela miséria. Eles estavam à mercê, sem justiça, né? Estavam totalmente caídos. A miséria, né? O estado de pobreza era visível naquele lugar. Que lição maravilhosa, que exemplo de vida tem Neemias. A palavra Neemias significa, o nome Neemias significa confortado por Deus, aquele que consola. Então Neemias era um consolador. Aí eu pergunto, diante de todo esse momento, tudo que está acontecendo hoje no mundo, a Bíblia diz que não cai uma folha seca que não seja com a permissão de Deus. Como tem agido o povo de Deus diante dessa situação? Tem se colocado no lugar do outro? Tem se importado com a situação do outro? Tem dado palavra de consolo? As pessoas têm ouvido isso de vocês? Então, Neemias não está preocupado no modo como ele estava vivendo, naquilo que ele tinha. Ele estava disposto a serviço de Deus, a serviço dos homens, com o coração aberto para ouvir o problema do outro, né? Independente da posse que ele esteja, pronto para receber, para acolher, para ouvir, para dar uma palavra de ânimo diante de tanta aflição, porque o mundo hoje está vivendo um momento que a humanidade nunca viveu. Confesso a vocês, quando eu fiz essa atividade da igreja se desfazendo, apesar, sabendo, porém, né, da gravidade do problema, e assim, eu chorei. Eu chorei sabendo que a igreja somos nós. Mas Deus, Ele tem um propósito acima de tudo e de todos. As famílias estão mais próximas, né? A igreja que somos nós.
Por isso que a responsabilidade é nossa. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele exercia uma função de alta confiança. Cuidava da vida do rei. Mas ele abriu mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Do seu conforto, saiu da sua zona de conforto, do seu salário alto, com certeza. Ele recebeu honra, não pelo fato dele ser copeiro do rei, mas pelo fato dele se compadecer, dele abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para realizar os sonhos de Deus e os projetos de Deus, através da restauração dessa cidade. Então o Consolador, ele sente a dor do outro. E neste momento de pandemia, quantas pessoas vivendo momentos de aflições, de desespero. O que é que nós temos feito como igreja? Temos levado uma palavra de ânimo, de esperança, de conforto. Lá em Naum 1,7 diz assim, que Deus é bom. É fortaleza nesse momento de angústia, para aqueles que nele confiam. Aonde é que você tem depositado a sua confiança? Infelizmente hoje, estamos vivendo uma geração, cada um por si. Cada um por si. E esse exemplo de Neemias nos traz uma mensagem que pode trazer para os nossos dias uma mensagem maravilhosa. Ele era consolador, ele se compadeceu, ele deixou tudo para viver os sonhos de Deus na vida dele, né? E aqui, no versículo 8, ele vai descrevendo, ele vai lembrando ao Senhor. Ele vai dizendo assim, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredis, eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. Então ainda os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu servo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Então Neemias estava sentindo a dor daquele povo, né? Se colocando na brecha, se compadecendo com a situação daquele povo e buscando refúgio no Senhor, porque ele sabia que sozinho jamais ele poderia resolver isso. E infelizmente hoje estamos vivendo um mundo, uma geração insensível, né? Somos capazes de ver quantos relatos aí, né? Através dos repórteres, onde vidas estão indo embora sem nem se despedir, ter o direito de despedir de seus familiares. Quantas vidas que estão indo embora, 500 lá na Itália por dia, lá na África, não me lembro se foi no norte da África, eu escutei essa reportagem. As pessoas não tinham nem sabão para lavar as mãos, se não for Jesus. Se não for Jesus atuando, né, nesse mundo. E muitas vezes essa imagem tão forte de pessoas indo embora, pessoas lá nas UTIs, tem pessoas que não se abalam com aquilo ali. Então a preocupação de Neemias era que o nome de Deus fosse glorificado. Ele se dispôs, se colocou na brecha como instrumento para ser usado na restauração daquela cidade. Mas o objetivo dele era que o nome do Senhor fosse glorificado. Que esse sentimento de Neemias possa ser o nosso sentimento. Houve muitos acontecimentos aí pelos carnavais, onde a imagem do nosso Jesus, ele foi escarnecido, detratado. A gente tem que se compadecer com tudo isso que está acontecendo. Estamos vivendo dias maus. É permissão de Deus que tudo esteja acontecendo, para que as pessoas
possam entender que tem um Deus soberano acima de tudo e de todos, que precisa, que necessita que cada um de nós tenhamos respeito e amor pela pessoa de Jesus Cristo. E vimos ali como o nome do Senhor foi esclarecido diante desses carnavais. Veja só, o Senhor parou o mundo. As pessoas estão dentro das casas, pessoas comprando os alimentos em estoque. Mas que a gente precisa é buscar o Senhor, como diz a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Quantas pessoas não têm acesso a essa palavra? Por não poder pronunciar o nome de Jesus. Nós temos acesso a essa palavra. Precisamos, né? Precisamos se importar com a situação do outro, com o sofrimento do outro, levar a palavra de ânimo em meio a tanto desespero, pessoas sem esperança, correndo de um lado para outro, sem expectativa de vida. Mas que você que está nos ouvindo nesta noite, amado, através dessa live, você que é evangélico, você que não é evangélico, a esperança de tudo que está acontecendo é o Senhor. Por isso nós precisamos nos colocar na brecha. Que exemplo maravilhoso de Neemias. Deixou seu bem-estar. Ele exercia uma função muito importante. Ele cuidava do rei, né? Vivia uma vida ali confortável, saiu da sua zona de conforto, deixou os seus sonhos e foi viver os sonhos de Deus, o projeto de Deus através da vida. E a gente escuta muitos relatos de missionários, né, que deixaram tudo e abraçaram essa obra grandiosa e foram fazer a obra do Senhor. Mas tudo isso, né, que o missionário, que o Neemias fez, não paga o sacrifício que Deus fez por cada um de nós ou pela vida dele mesmo. Então, a pergunta dessa noite é: qual foi a última vez que você jejuou pelo povo de Deus? Quando a gente olha para a nossa igreja, nós temos motivo suficiente para jejuar. Pela família, pela nossa nação, precisamos nos colocar na brecha. Porque a oração muda o coração de Deus. Quantos historiadores bíblicos aqui buscaram o Senhor em oração? E o Senhor ouviu as orações, como Daniel. Daniel, a primeira vez que tu orasse, eu ouvi a tua oração. Que nós possamos continuar. Tantas lideranças caídas, continuar em oração, continuar nos importando com a situação do outro, nos colocando na brecha, orar e jejuar pela nossa cidade. A cada dia nós estamos vendo pessoas indo embora sem conhecer Jesus. Não conhecia um Jesus de ouvir falar, mas um Jesus que a gente possa ter relacionamento e intimidade com Ele. Enfim, são incontáveis os motivos que nós temos para jejuar. E o que é que nós temos feito? Me veio à memória agora aquela passagem do bom samaritano. Um passava, outro passava e outro passava. De que forma nós temos agido diante dessa tragédia, uma situação que mexeu com o mundo parou. O que é que nós temos feito? Famílias que não têm direito de se despedir, de ter um velório, de estar ali velando os seus familiares. Idosos indo embora, sem poder ter a opção de escolher para viver. Vindas indo embora sem salvação, sem conhecer Jesus, sem conhecer Jesus, esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos fazer como Neemias fez. Ele não simplesmente
ele lamentou, murmurou diante daquela situação. Mas ele se colocou na brecha. Ele jejuou e orou. Ele se converteu, pediu perdão. Porque não só aquele povo estava em estado de pecado. Tudo isso é consequência. Mas ele também reconheceu o pecado dele, né? E se prontificou para que Deus usasse ele na restauração daquela cidade que há muitos anos estavam em decadência, aquela população sem expectativa, sem esperança de vida. Mas Deus, né, quando Neemias sabe dessa mal notícia, ele se coloca na brecha, ele se importa. E você e nós, começando por mim, diante de tudo que está acontecendo, que palavra de consolo se dá às pessoas? Tem muitas pessoas carentes e desesperadas, querendo ouvir uma palavra de consolo. O que é que nós temos feito? Quando a gente jejua e ora, temos uma resposta dos céus. Só Jesus pode mudar a nossa nação. Só Jesus. Porque tudo está sob seu controle. Só Jesus pode nos proporcionar, porque em seu nome há poder, porque ele é o próprio poder. A Bíblia diz que nós somos como os gafanhotos. Nós somos muito pequenininhos diante da sua grandeza. Mas precisamos fazer a nossa parte. Não é se desesperar. É momento de exercitar a nossa fé. É momento de se cuidar, sim. Sermos prudentes, mas nunca perder a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vai passar, né? Tudo está sob o controle dele. Tudo está sob o controle das suas mãos. Que nesta noite nós possamos tomar a atitude que fez a diferença na vida daquele povo de Jerusalém que estava ali no cativeiro há tantos anos, no estado de miséria. Aqui no nosso país existem as diferenças sociais. Nós temos nos compadecido diante da situação do outro. Precisamos adotar. Precisamos se importar com o outro. Só assim teremos um mundo diferente. Onde a presença, foi os louvores que foram mencionados nesta noite. Não podemos perder a presença de Deus. Porque nós entendemos e compreendemos que sem Ele nada podemos fazer. Só Ele, só Jesus, a presença de Deus, possa atuar e o nome de Deus possa ser glorificado, porque vai passar. Não possamos perder a esperança, que possamos crer, que possamos fazer a nossa parte, que possamos ser consolador, uma das qualidades que fez a diferença na vida de Neemias. Ele se importou com o outro. É isso que nós devemos fazer com tudo que está acontecendo neste mundo. Porque nós compreendemos que entendemos que tudo é por Ele e para Ele. A honra é dEle, o louvor é dEle e a glória é dEle. Vai passar. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Que nós, como igreja, possamos estar nos avaliando, nos autoavaliando, nos colocando diante do Senhor, buscando o Senhor cada dia mais, né? Nos fortalecendo, nos santificando, pedindo a Deus que tire de cada um de nós aquilo que não, que tem impedido essa comunhão, que tem impedido que Ele nos use, que nós possamos fechar as brechas, que nós possamos estar na brecha, se importando com o outro, fazendo a diferença diante do mundo que nós estamos vivendo aí, sentindo a dor do outro, sendo consolador, levando uma palavra de esperança e dizendo que nem tudo está perdido, há uma solução. Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a esperança do Brasil. Jesus é a esperança
de Pernambuco. Jesus é a esperança de Lagoa do